Uma das filhas de Jaqueline foi até a mãe, emocionada, dizendo que queria a sua mãe de volta. As duas se abraçaram por uma pequena abertura, já que Jaqueline estava dentro da jaula de vidro durante o julgamento. Por cerca de 47 anos, uma mulher aguentou um casamento que se iniciou como conto de fadas, mas que se transformou num pesadelo. O marido abusou dela e dos filhos durante anos, transformando o que deveria ser um lar repleto de amor em um ambiente de medo e violência. Finalmente, ela não suportou mais aquilo e pôs um fim definitivo na situação. Hoje, aqui no Biografia do Crime, você vai conhecer a história de Jaqueline Sauvage. Jaqueline Sauvage conheceu Norbert Marot aos 16 anos e se apaixonou por ele. Para ficar ao lado de Norbert, ela foi contra a sua família. Eles se casaram e o sonho dela era ter uma vida feliz ao seu lado. Mas não foi isso que aconteceu. Logo nos primeiros anos de casamento, Norbert se revelou um homem agressivo, começando a lhe dar tapas e a humilhar. Se algo dava errado, como o carro quebrar, ele descontava sua raiva na esposa, deixando uma cicatriz permanente na perna esquerda dela. Ele a chutava quando ninguém estava olhando. Quando isso acontecia, ela se encolhia no chão, esperando que acabasse. Muitas vezes, ela teve medo de que ele tirasse a sua vida. Norbert se certificava de que Jaqueline não tinha uma rede de apoio, alguém que pudesse ajudá-la, e por isso a mulher vivia constantemente apavorada. O casal teve filhos, 3 meninas e um menino, e a violência se estendeu a eles. 2 das 3 filhas sofreram abuso sexual. Jaqueline só descobriu sobre o abuso sexual entre 20 e 25 anos depois, quando as filhas lhe revelaram. Norbert trabalhava como motorista e era um alívio quando ele estava fora, e Jaqueline ficava em casa só com os filhos, mas quando ouviam o barulho do motor, todos ficavam apavorados. Ela chegou a ficar inconsciente de tanto apanhar. Foi ao banheiro e viu que tinha levado coronhadas. Às vezes, o marido fazia ela dormir do lado de fora da casa. Às vezes, ela dormia no carro do filho. Em algumas ocasiões, Norbert se desculpava, dizendo a ela que ficou fora de si, que aquilo não aconteceria de novo. Mas, no dia seguinte, tudo se repetia. A mulher não ia a hospitais ou à delegacia porque tinha medo. Seus filhos, que não chamavam Norbert de pai, perguntavam: Mãe, como consegue ficar com um homem desses? Certo dia, eles foram embora. Ela foi visitar os filhos algumas vezes, mas quando isso acontecia, Norbert a procurava por toda a parte. Quando retornava, ela encontrava suas coisas queimadas, seu quarto destruído. No dia 10 de setembro de 2012, Norbert começou a beber às 11 da manhã. Jaqueline cuidou da casa e foi se deitar. O homem então derrubou a porta do quarto e a arrancou de cima da cama. Ele a arrastou até a cozinha e depois até o corredor, gritando que iria matar os filhos dela e matar ela, enquanto a xingava e agredia. Então, quando deu um soco no rosto dela e saiu de casa ainda segurando a bebida, Jaqueline sentiu uma faísca queimar dentro de si, como se não houvesse mais nada que a segurasse, como uma panela de pressão. Então, ela pegou uma espingarda, foi até a varanda onde o marido estava sentado e disparou 3 vezes nas costas dele, tirando sua vida. Naquele dia, segundo a própria Jaqueline, era ele ou ela. Após o ato, ela gritou por ajuda e confessou o que tinha feito. No meio do torpor, ela não soube explicar quanto tempo levou do momento em que ele a agrediu até a hora que ela pegou a espingarda e disparou. Enquanto estava sendo interrogada, mais um baque na vida da mulher. Ela recebeu a notícia de que, na noite anterior, seu filho tinha se enforcado. Jaqueline não conseguia acreditar naquilo. Achava que era um pesadelo. Posteriormente, ela declarou que o filho não aguentava mais. Ele trabalhava com ele e toda a pressão e os abusos o levaram a tirar a própria vida. Ela foi presa e se iniciou um novo drama.
Ela não conseguia provar que o marido tinha lhe feito tanto mal durante tanto tempo, porque não tinha registros médicos que comprovassem as agressões. As pessoas duvidavam dela. Alguns questionavam por que ela deixou as coisas irem tão longe, por que continuou ao lado do marido. Anos depois, Jaqueline lamentou não ter encontrado as palavras certas durante o seu julgamento. A acusação usou o argumento de que ela tinha atirado pelas costas. Logo, não foi legítima defesa. 2 anos depois, em outubro de 2014, Jaqueline foi condenada a 10 anos de prisão por assassinato não premeditado. Uma das filhas de Jaqueline foi até a mãe, emocionada, dizendo que queria a sua mãe de volta. As duas se abraçaram por uma pequena abertura, já que Jaqueline estava dentro da jaula de vidro durante o julgamento. E se você está gostando desse vídeo, considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. As filhas de Jaqueline lutaram e organizaram uma comissão de defesa pela mãe. Pessoas se reuniram em frente ao tribunal pedindo que Jaqueline fosse libertada. Enquanto estava presa, ela recebeu cartas de apoio e outras mulheres que foram vítimas de violência doméstica também lhe escreveram. Todas essas palavras de tantas pessoas, além de toda a luta de suas filhas para livrá-la da cadeia, ajudaram muito Jaqueline. Em janeiro de 2016, o presidente François Hollande se encontrou com as 3 filhas de Jaqueline e pediu a libertação antecipada da mulher. Nessa época, os 2 pedidos de liberdade da mulher foram rejeitados pelos tribunais. A justificativa para negar sua soltura é que ela não fez o suficiente para mostrar remorso. No dia 28 de dezembro de 2016, ela recebeu o perdão completo e foi libertada com 69 anos de idade. O então presidente Hollande tuitou: Decidi conceder a Jaqueline Sauvage um perdão restante de sua sentença. Este perdão põe fim imediato à sua detenção. Quando esteve no Palácio do Eliseu, o presidente também falou sobre o caso e declarou que o lugar de Sauvage não era na prisão, e sim junto à sua família. A decisão de François Hollande não passou ilesa de críticas, já que Virginie Duval, chefe do Sindicato Francês de Magistrados, disse que, ao soltá-la, o presidente estava cedendo à opinião pública, já que, segundo ela, o judiciário seguiu a lei ao rejeitar os recursos de Sauvage. Antes da mulher ser solta, muita gente estava fazendo o possível para que isso acontecesse. O caso de Sauvage atraiu o apoio de 434 mil pessoas que assinaram uma petição na internet. Além disso, dezenas de parlamentares, tanto da esquerda quanto da direita, ficaram do lado de Jaqueline. Antes da mulher ser libertada, as 3 filhas dela encontraram Hollande. As mulheres lutaram pela soltura da mãe desde que ela foi presa em 2014 e sempre alegaram que, durante todo o seu casamento, ela foi maltratada pelo marido Norbert Marot. Políticos e comentaristas, quase de forma unânime, concordaram com o perdão presidencial, conhecido como indulto, concedido a Jaqueline. Muitos consideravam a punição pelo seu ato injusta, já que nem no julgamento, nem na apelação foi levado em conta os anos de sofrimento que ela enfrentou vivendo com o marido. No meio de muito apoio, alguns não viram a decisão de Hollande com bons olhos, principalmente membros do judiciário. O indulto é algo previsto na legislação estadunidense, mas concedê-lo a um réu é raro. As pessoas que foram críticas à liberdade de Jaqueline temem que o presidente possa ter estabelecido um precedente perigoso ao libertá-la. Philippe Bilger, escritor e ex-juiz, declarou que era preocupante ver que a campanha da mídia exerceu tanto na conduta da justiça. Ele escreveu que é bem dramático quando personalidades políticas de todos os tipos se envolvem em assuntos que não conhecem e, em meio à demagogia e confusão, lançam um ataque a uma das instituições fundamentais do nosso país.
Aqueles que conhecem os fatos fizeram o julgamento. Aqueles que julgam os juízes não sabem de nada. A advogada Florence Holt disse que o feminismo superou a dissecação imparcial dos fatos nesse caso. Ela declarou que o caso da promotoria não recebeu muita cobertura na mídia, então a percepção pública foi moldada apenas pela defesa de Jacqueline Sauvage. A jornalista Pascale Robert-Diard deu a sua opinião dizendo que o que houve nesse caso foi que os advogados de Jacqueline Sauvage fizeram uma defesa desastrosa. Tentaram livrar a ré da prisão, mas quando falharam, ao invés de ir ao Tribunal Superior de Apelação, recorreram à mídia. Na visão dela, os advogados deveriam ter admitido a culpa e tentado recorrer a uma sentença mínima, alegando os anos de miséria de Jacqueline Sauvage. No entanto, o que eles tentaram fazer foi impressionar a justiça para absolver Jacqueline com base no argumento legalmente não reconhecido de legítima defesa adiada. Jacqueline se tornou um símbolo da luta contra a violência conjugal. Após conquistar a sua liberdade, a mulher lançou o livro intitulado Eu Queria Apenas Que Tudo Acabasse. Ele foi lançado em março de 2017 e os franceses se comoveram com a história. Nas páginas, Jacqueline, que é natural de Melun, na França, relata como foi viver 47 anos com um marido e pai violento. Em um dos trechos está escrito: A minha vida parece um campo de ruínas. As minhas filhas sofreram o pior e o meu filho morreu. De que adianta a vida? Sobre a época do seu julgamento. Além do livro, a história de Jacqueline inspirou o filme Jacqueline Sauvage, ou Eu, ou Ele. A atriz e comediante francesa Muriel Robin interpretou a personagem e acabou se tornando amiga de Jacqueline. Jacqueline faleceu em 23 de julho de 2020. A militante feminista Fátima Benomar, membro da associação Nós Todas, publicou nas redes sociais uma mensagem exaltando a figura de Jacqueline. Disse que ela foi uma das caras que fez com que a opinião pública francesa compreendesse o que significa a violência patriarcal contínua e o estresse pós-traumático. Qual a sua opinião sobre esse caso? Acha que a libertação de Jacqueline foi justa ou não? Comente! Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!